Povo, boa tarde. Ou boa sorte. Porque hoje o assunto é daqueles que a gente respira fundo antes de apertar o play. Cheguei. Samantha aqui. E já aviso. Se preparem porque hoje a resenha vem com pressão. Arrumei até o quadradinho da tela para ficar tudo alinhado. Porque se eu vou falar de Mary dos Anjos, no mínimo a câmera tem que estar em paz, já que o resto não tá. Dia 3 de dezembro de 2025. Segundo vídeo do dia. E olha, se Mary pode pedir ajuda 2 vezes no mesmo mês, eu posso aparecer 2 vezes no mesmo dia. Justiça, né? Mas vamos ao ponto. Mary dos Anjos reapareceu, com aquele clássico pedido de perdão que ela usa igual filtro de Instagram, em toda situação que aperta. A mulher diz perdão, mas o sotaque é de tenham pena e depositem. É quase poético, se não fosse previsível. E o povo? O povo se descabela. Entra em modo fã-clube desesperado. Meu Deus, Mary, como ousam falar de você? Você é pura, você é luz, você é um lírio perfeito colocado na internet. Claro. Luz tão forte que queima até o extrato do Pix. E lá vai ela, a Mary. Ai, gente, me desculpem, eu errei. Eu não queria pedir. Ela abrindo o WhatsApp para explicar melhor a situação. Explicar o quê? O caminho mais curto entre o drama e o depósito? A rota do dinheiro perdida no labirinto das justificativas? O melhor é que ela fala como se ninguém soubesse que YouTube paga. Paga, Mary. Paga até bem pra quem faz vídeo chorando dia sim, dia também. E eu, Samantha, tô aqui careca de saber que essa história de não ganho quase nada. E eu amo como ela tenta inverter a culpa. Ai, eu só fiz a vaquinha porque fiquei sem saída. Sem saída? Minha filha, sem saída tá o povo que te assiste do ônibus lotado com boleto atrasado. E ainda arruma tempo pra te defender. Sem saída tá quem compra arroz parcelado. E ainda abre o aplicativo pra te consolar. Você não está sem saída. Você está sem vergonha na internet. O que é bem diferente. E outra. Mary tem sempre uma história nova. É dívida do ex, dívida do carro, dívida da casa, dívida da vida. É uma criatividade que, se fosse usada para trabalhar, já tinha 3 empregos. Quem acompanha, Mary sabe que o currículo dela tem mais vaquinha que um sítio do interior. A cada problema, uma campanha. A cada campanha, um choro. A cada choro, um inscrito novo pronto para ser peça na próxima temporada de O Sofre Drama. E o povo idolatra. Esse é o problema. Idolatra como se ela tivesse caminhado sobre as águas do algoritmo. E olha, se a idolatria desse lucro, ela já tinha comprado o próprio rancho dela sem pedir nem um centavo. Porque assim, convenhamos, se fosse só dependência emocional dos inscritos, eu até entendi, mas dependência financeira aí já é demais. E como eu, Samantha, sou prática, já deixo avisado. Comentário defendendo Mary com aquele fervor religioso? Não sobe, não passa. Eu oculto com a velocidade de uma dívida entrando no nome dela. Aqui não tem espaço para culto à personalidade de quem vive de pix emocional. E depois de todo aquele desabafo cheio de intensidade, onde ele praticamente abriu o coração, como quem espera aplausos por sinceridade tardia, a história foi tomando aquele rumo que a gente já conhece. O discurso muda, mas a essência continua igualzinha. Ele aparece dizendo que agora está mais consciente, mais firme, mais decidido a tocar a vida. E no mesmo fôlego começa a revisitar cada coisinha do passado, como se deixar para trás fosse só uma frase bonita de efeito. É sempre a mesma novela. Promete virar a página, mas fica relendo a última linha em voz alta. Samantha observa tudo com aquele olhar de eu já sabia, porque não tem como não perceber a contradição andando de mãos dadas com ele. Diz que ninguém entende seu lado, que é mal interpretado, que só queria paz, quando na verdade ele alimenta a própria tempestade, como se tivesse medo do silêncio. Mary dos Anjos que não perde um detalhe. Escreve mentalmente. Se a pessoa realmente quisesse seguir, já teria parado de justificar o que ninguém cobrou. E o mais curioso é como ele tenta se posicionar como alguém que superou tudo. Fala com tanta pose de iluminação que parece até que visitou o Monte da Sabedoria. Mas basta um comentário atravessado para desmontar todo esse equilíbrio fabricado. A máscara de paz escorrega rápido. E lá vem a enxurrada de indiretas que não são indiretas. Aquela sutileza que só engana quem quer ser enganado.
Ele solta frases que parecem recados enviados por Sedex emocional. E o público, claro, percebe tudo. Ele quer mostrar maturidade, mas se enrola nas próprias palavras como quem tenta arrumar o lençol, puxando só um lado. Diz que não deve nada a ninguém, mas fala isso tantas vezes que parece um mantra de desespero. Quem não deve simplesmente vive. Quem repete demais tenta se convencer. E isso fica evidente até para quem assiste distraído. E por trás de toda essa performance emocional, existe uma necessidade enorme de aprovação. É como se ele quisesse que todo mundo dissesse: sim, você está certo. Sim, você foi injustiçado. Sim, você é a vítima. Mas a vida não funciona assim. E as ações seguem gritando mais alto que qualquer discurso bonito. Samantha respira fundo e pensa: meu filho, paz não é discurso, é atitude. Mary dos Anjos complementa: o problema não é o mundo contra ele. É ele contra o próprio espelho. E o enredo vai andando, sempre embalado naquela mistura de drama, contradição e uma pitadinha de auto-engano. Aquela receita que só ele sabe preparar. E nós seguimos observando, porque cada capítulo traz um detalhe novo desse show. Particular que parece não ter previsão de acabar tão cedo. Afinal, quando o protagonista não decide, o roteiro decide por ele. E, nesse caso, o roteiro é puro caos. E olha só, Mary dos Anjos não para de surpreender. Cada pedido de desculpa, cada justificativa, é praticamente uma aula de como reinventar o drama na internet. Ela surge com aquela pose de quem sofreu horrores, mas ao mesmo tempo está com toda a produção pronta. Câmera na altura certa, iluminação estratégica, até aquele suspiro calculado que faz qualquer coração sensível derreter. Mas se você olha com atenção, percebe que o espetáculo é mais teatral do que real. A lágrima cai no timing certo, mas o problema que ela diz carregar não sai do roteiro decorado. Mary se posiciona como vítima de um mundo que não entende sua trajetória, mas na prática ela cria a própria confusão. Cada vídeo é uma mistura de arrependimento, pedido de perdão e indiretas que nem ela sabe direito para quem são. É impressionante como consegue transformar questões simples em novelas de múltiplos episódios. E Samantha, né, aqui observando, pensa: meu Deus, a pessoa pede desculpa. Mas só para gerar engajamento emocional. E Mary dos Anjos continua, com aquele jeitinho de quem quer comover, mas sem abrir mão de direcionar a atenção. E, claro, a generosidade alheia para si. O público, como sempre, cai no encanto. Tem gente que comenta emocionada, oferecendo apoio, conselho e até doação, achando que está ajudando alguém em crise real. Só que a realidade é outra. Mary não está pedindo ajuda por necessidade urgente. Está pedindo para manter o show ativo. Cada respiro dela é calculado para gerar piedade. Cada olhar de coitada é uma estratégia de narrativa. E ainda tem o bônus. Todo mundo que critica é imediatamente transformado em vilão da história. E os poucos seguidores que percebem a manobra são automaticamente desacreditados. Enquanto isso, ela mistura fatos, meias-verdades e dramatizações, e cria um mundo paralelo, onde tudo gira em torno de seus sentimentos. Mary fala de dívidas, de problemas com o ex, de obstáculos que deveriam ser resolvidos fora das câmeras, mas prefere colocar nas mãos do público. É a famosa mistura de vitimismo com marketing emocional. E a plateia consome cada detalhe como se fosse um documentário sensível. Samantha observa com aquela mistura de crítica e diversão. É incrível como ela consegue transformar uma conta de luz em episódio de suspense. Mary dos Anjos, por outro lado, deve estar se achando uma estrategista genial. E o mais interessante é que, mesmo com toda essa teatralidade, ela ainda se apresenta como alguém que não quer se aproveitar. É o tipo de declaração que só confirma a técnica. Quanto mais ela fala que não pede nada, mais ela foca a atenção para o fato de que, sim, ela pede. É um paradoxo contínuo. Uma dança entre inocência e manipulação, que exige olhos atentos para perceber. E é por isso que Samantha continua narrando, analisando cada detalhe e mostrando que nem tudo que brilha em frente à câmera é ouro puro. Às vezes é glitter espalhado para dar efeito dramático. E assim a saga segue, com Mary dos Anjos.